para mais uma aula de ciências, para vermos um assunto novo e concluir a nossa fixação? Isso mesmo, depois de um dia de descanso que foi ontem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de ciências e vamos concluir, tá certo? Só que antes nós vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito por mim e por você, principalmente pela natureza, né, minha gente? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada por tudo que nós somos e temos, porque sabemos que tudo que nós temos é um presente do Senhor. Por isso, Senhor, continua cuidando de nós em todo tempo e lugar, em nome de Jesus. Amém. Sejam agradecidos, viu, meus lindos? Vejam que hoje a aula é sobre os animais em extinção. Isso, o assunto novo. Só que a gente vai rever alguns também para a gente concluir assim o assunto de ciências. Aí, como vocês estão vendo aí no cronograma, vocês vão dar uma lida na página 53 a 57. Só que eu vou fixar mais a leitura nessa parte dos animais em extinção que vocês estão vendo. Lembram também alguns do ano passado que nós trabalhamos, não é? Muito os animais brasileiros. Então, muitas espécies de animais, eles estão com suas populações bastante reduzidas. Outras já sumiram e por diversos fatores. Mas o fator o quê? Humano. Isso mesmo, os seres humanos deviam cuidar da natureza, deviam cuidar dos animais. E é por causa dos humanos que está ocorrendo a destruição do animal, do habitat, né? Eu acho que os seus pais estão vendo as queimadas, os incêndios que estão sendo nas florestas, e eles são tão inocentes que algumas das espécies eles não saem do canto. Eles não têm a defesa de se espantar com fogo e irem embora. Aí o que? A espécie vai sendo reduzida, não é, minha gente? Então o desmatamento, as queimadas, a poluição e outras transformações que o homem vem realizando no ambiente contribuem para que diversas espécies sejam ameaçadas e também destruídas. Além disso, o aprisionamento de animais, a caça predatória e a pesca descontrolada também contribuem para o agravamento do problema. Tem animais que têm autorização de você criá-los em sua casa, outros não, porque eles não se adaptam ao nosso ambiente, principalmente os animais silvestres. Aí o ser humano, ele não pensa nisso e usa os recursos naturais de forma irresponsável, destruindo cada vez mais, como vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo também alguns animais aqui e no livro de vocês que estão em extinção. E nós estudamos alguns deles. Algumas aves, está vendo? As tartarugas, o nosso macaquinho de diversas espécies, as onças, a ariranha azul, o cervo, não é? Lá do Pantanal. Muito cuidado. Tia, como é que eu faço para ajudar, tia, esses animaizinhos? Conscientizando as pessoas, olha, não cria animais silvestres, só aqueles que têm autorização pelo IBAMA, não é verdade? E eles têm que se conscientizar, porque eles precisam da natureza. Aí nós temos aí o saguim de coleira, nós temos o mico-leão dourado e a onça pintada, que daqui a pouco eu vou explicar as questões aí. E nós vamos fazer aquela fixação dos tipos de animais estudados para a gente concluir, tá certo? Quanto ao nascimento, nós estudamos o quê? Que tem animais que nascem de ovos, outros da barriga da mamãe e ainda outros que ficam guardados na barriguinha só enquanto tem seu nascimento. Depois ela bota o ovo, não é verdade? Aí os ovíparos são aqueles que colocam ovos, como a galinha. O desenvolvimento do embrião, que é do animalzinho, né, bebezinho lá,
pequeno, acontece dentro do ovo e depende do material nutritivo que tem dentro dele. Para a fêmea não há nenhum custo em manter o embrião, mas a vida desse embrião está à mercê do seu ambiente. Ou seja, pode acontecer muitas coisas com o ovo que está no solo ou na água. Ela não é o tipo de animal que fica com o seu ovinho lá. Ela coloca o seu ovo no solo ou na água. Pode ser comido por outro animal ou secar no calor do sol, como é o caso da tartaruga. E nós temos aqui alguns exemplos de alguns peixes que são ovíparos, ou seja, elas colocam os seus ovos, elas não guardam, ok? Vamos lá, outros tipos, os vivíparos, né? Que são o nosso caso. Veja, são animais que o embrião cresce dentro do corpo da fêmea, ele depende diretamente da mãe para a sua nutrição, que ocorre por meio de trocas fisiológicas entre a mãe e o feto. Não existe casca isolando o ovo e aqui é um custo enorme para a fêmea, mas o embrião está totalmente protegido, salvo das condições do ambiente. Pode chover ou fazer sol, mas o animalzinho está ali protegido na barriga da mamãe. Um dia você esteve protegido também dentro da barriguinha da mamãe, não foi verdade? E você se alimentava pelo cordão umbilical. Tudo aquilo que de bom sua mãe colocava para você, né, ia através do corpo dela, não é verdade? Por isso que as grávidas têm que ter tanto cuidado, não beber, não fumar, ter uma alimentação saudável, porque isso passa para o feto, tudo, fora as emoções externas. Agora, os ovovivíparos são aqueles que, além dos ovos, eles guardam. As fêmeas mantêm os ovos dentro do seu corpo, no oviduto, durante o desenvolvimento do embrião, desculpem. E este alimenta-se da gema contida naquele ovinho, até ele se desenvolver. Quando chega a hora dele nascer, aí sim, abre o ovo, ele vai estar protegidinho ali da mamãe e ele nasce. Aí nós temos os exemplos da víbora e tem algumas espécies de tubarão também, tá certo, minha gente? Vamos lá? Agora é a hora da atividade. Você vai fixar sobre a reprodução desses animais e você vai fixar também sobre os animais em extinção. Então vamos lá para a página 52, que é uma página bastante ilustrativa que diz assim: leia a cantiga e depois faça o que se pede. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Qual dos animais citados na cantiga ao lado é um invertebrado? E por que ele é um invertebrado? Esse aí está concluindo aquela página, não é? Depois você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Depois você vai, de novo, como aquela questão, você vai reescrever. O que está errado, você coloca certo. Temos, dessa vez, 3 certos e 1 errado. Então, você só vai corrigir 1, ok? Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos crustáceos. Pensa bem, tá? Camarões, caranguejos, lagostas e lulas são exemplos de invertebrados usados na alimentação em todo o mundo. Os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Agora, observe com atenção esse cardápio do restaurante. Sublinhe os pratos feitos com animais invertebrados e circule os feitos com animais vertebrados. Aí tem assim: a zika é uma doença transmitida pelo mosquito da dengue, muito sério. Você vai pesquisar e não tem como você conversar com seus colegas agora, mas você vai conversar com os seus familiares. Como é o modo de transmissão da dengue e quais as ações que previnem a dengue, certo? Depois, se você quiser, você vai pegar a folhinha e anexar a essa tarefa. Mas converse e olhe se na sua casa tem alguns focos
né? Água parada, o depósito lá aberto, essas coisas assim que são para o mosquito se proliferar. Vamos lá para a página seguinte. Elabore um desenho para cada indicação abaixo. O invertebrado terrestre e invertebrado aquático. Isso mesmo. Seguindo, nós vamos para a página 55. Vê que pulão que a gente deu. Por quê? Porque vocês vão ler essas páginas direitinho, que aqui eu só fez o resumo, ok? Vão achar dessa vez 2 certas e 2 erradas e vão consertar as erradas. Sobre o que? A reprodução dos animais pode ser de 2 tipos, com a presença de um macho e uma fêmea ou apenas com a participação do indivíduo. Os répteis são vivíparos e logo após o nascimento os filhotes alimentam-se do leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe. Nos animais ovovivíparos, os ovos ficam guardados dentro do corpo da mãe até chegar o momento que os filhotes nascerem. Ou todos os animais ovíparos cuidam dos seus ovos e dos filhotes até o nascimento. Outra pesquisa que seria feita com os colegas, mas não é possível no momento. Então vamos fazer essa pesquisa e vamos interagir em casa, ok? Sobre o filhote da galinha se desenvolvendo e quais os cuidados que ele recebe da mãe antes do nascimento, certo? Observe aí as fotos desses animais e diga se eles são ovíparos ou vivíparos, se nasceram de ovos ou da barriga da mãe. Agora você vai ver esse tubarão maco, que é um peixe encontrado em território brasileiro. Na reprodução, os filhotes desenvolvem-se em ovos dentro do corpo da mãe. Então eles são chamados de quê, minha gente? Ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos. Tá quase pertinho do fim, porque a gente agora vai para a página 57, que vai fazer perguntas, questionamentos sobre os animais em extinção. Então, o que são animais em extinção? O que contribui para que diversas espécies estejam ameaçadas? O que é que faz com que eles desapareçam, não é? Faça uma pesquisa e descubra o significado da sigla abaixo, que é IBAMA, tia falou, não foi? Que é aquele Instituto Brasileiro do Meio Ambiente que cuida, né, dos recursos naturais renováveis. E você vai pesquisar quais as funções do IBAMA, o que é que ele faz, tá certo? Para concluir, temos aqui para marcar 2 verdadeiras e uma falsa, mas dessa vez você não vai reescrever nada, tá certo? E eu quero uma coisa bem interessante de vocês. Tem um projeto muito importante aqui no nosso estado, chamado Projeto Tamar. Então, quem não assistir essa videoaula não vai saber do que eu estou falando. Mas eu preciso que vocês façam uma breve pesquisa e vocês façam uma ilustração e mandem nesse próximo cronograma sobre o Projeto Tamar. Vocês vão se encantar com esse projeto. Vai desenhar ou colar, porque tem gente que diz, tia, eu não posso imprimir, eu não tenho livro velho. Desenhe o seu desenho lindo que a tia sempre gostou, sobre um animal da nossa fauna que esteja ameaçado de extinção. Daqueles todos que estudamos, escolha um, desenhe, coloque seu nome, certo? Como é a sua distribuição e as informações sobre o modo de vida e a sua principal ameaça. Se ele está muito ameaçado, se ele está pouco ameaçado, essas coisas assim, tá certo? E não se preocupem, qualquer dúvida sobre os animais ou sobre essas questões, vocês me procuram, que eu estou à sua disposição, inclusive para falar mais sobre esse projeto Tamar, que é muito interessante em nossa região. Olha, eu agradeço às famílias pelo apoio, isso mesmo. Muitas mães têm nos procurado não só para tirar dúvidas, mas para agradecer o nosso trabalho coletivo, porque não é só tia Val que está trabalhando, por trás de tia Val tem muitos colegas, tem a direção, não é verdade, que nos dá a luz para o que fazemos de melhor para vocês. Então as famílias
Meu muito obrigado pelo apoio e que Deus abençoe vocês.